Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede, a LESP. Mais um programa LESP Conecta com você, né, no ar hoje. E hoje eu converso com o Cérvulo Mendonça, ele é CEO do Grupo Épicos e presidente também do Fórum 3C. A gente vai conversar sobre a LGPD. Você sabe o que é a LGPD? É a Lei de Proteção de Dados, né, geral de proteção de dados aí. E ele vai explicar para a gente, né? Tudo bem, Cérvulo? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço o convite e estou à disposição aí para a gente trocar algumas informações. Então, já de cara, vamos embora, né? Eu queria que você explicasse para o nosso telespectador o que é, né, a LGPD. Né? Eu queria, na sua explicação, uma coisa mais detalhada sobre essa lei de proteção de dados. Certo? O que a gente não pode confundir preliminarmente é a questão da LGPD com aqueles crimes contra a honra que já existem, né? Calúnia, injúria e difamação. Então, que tem muita gente, às vezes, que fala, não, que a LGPD vai ser vinculada com esses crimes contra a honra. Então, uma coisa é a LGPD, outra coisa são os crimes contra a honra, tá? A LGPD é um grande passo, é um avanço enorme na questão do tratamento de dados. Tratamento este que se divide em dados sensíveis e dados pessoais. Na verdade, todo mundo agora que está acessando os sites ultimamente começou a perceber que antes de você acessar ali o website ou entrar numa plataforma de sistema, você tem ali uma concordância que o próprio Windows atualizou, as próprias versões de outros softwares atualizaram para que você tivesse as concordâncias já de acordo com a LGPD. Muitos falam, Sérgio, que a LGPD é tratamento de dados virtuais, o que é um erro de conceito. A LGPD, o tratamento de dado, ele não é meramente tecnológico, ele é também físico, né? Uma coisa nós termos uma invasão de dados num ambiente tecnológico, por exemplo, de dados sensíveis ou dados pessoais. E aí, se você me permitir, a gente já dá a característica do que é dado sensível e do que é dado pessoal, né? Dado pessoal são dados, digamos, da pessoa física, como nome, sobrenome, telefone, endereço, onde estuda, onde trabalha, qual é a profissão, do que ela gosta de comprar, isso são dados pessoais. Dados sensíveis já são dados que dizem respeito à etnia, à questão de sexualidade, ao viés político. Então, nós temos essa segregação na LGPD, tratativa de dados pessoais e tratativa de dados sensíveis. Isso significa que se você imprimir, por exemplo, um relatório com dados pessoais, colocar ele debaixo do braço e entregar para um terceiro, e esse terceiro dizer que aquele relatório foi entregue por você, você também está sendo contrário à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós não podemos fazer essa correlação única e específica com dados virtuais, com dados virtualizados, com dados de internet. Isso não é uma verdade. A Lei Geral de Proteção de Dados requer um pensamento diferenciado, uma cultura diferenciada de acordo com cada tipo de organização, cada tipo de atividade. Porque se nós imaginarmos o ambiente corporativo vinculado com o ambiente, né, o ambiente de pessoa jurídica vinculado com o ambiente de pessoa física, porque a pessoa jurídica não existe necessariamente sem pessoas físicas ao seu redor, nós temos um grande conflito entre dizer que tudo é virtualizado. Não, tudo não é virtualizado. Qualquer situação impressa, física, tangível, que fira os preceitos constantes da Lei Geral de Proteção de Dados, também pode sofrer as sanções. Tá? Isso é uma coisa que nós temos que ter em mente. Agora, vai mudar? Vai mudar? Vai mudar, vai mudar. Muito mais a questão cultural, o tratamento do dado, a política de recepção do dado, a forma como o dado é protegido. É muito mais uma questão de cultura, muito mais uma questão de comprometimento, né? Então quer dizer que isso seria só
para que o telespectador entenda melhor, seria uma proteção, né, no caso pessoal, em relação ao cidadão, né, de violarem, sim. né, os dados pessoais da pessoa, como você diz, pessoa física, não só virtual. Pessoa física. Não só virtual, não só virtual. Eu já assisti a algumas palestras nesse sentido, e muitos focam, Sérgio, na questão do ambiente virtual. Mas não é só o ambiente virtual. Então, qualquer situação que se coloque em xeque dados pessoais ou dados sensíveis, que nós já conceituamos aqui brevemente, pode ser caracterizado como uma infração segundo a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, é diferente, né? Vamos fazer uma brincadeira. Eu tirei uma foto na praia. Nessa foto que eu tirei da praia, apareceu o Sérgio. O Sérgio estava lá. E o Sérgio pode chegar para mim e falar, poxa, você não me pediu autorização de imagem. Não, espera aí, não é assim também. A foto que eu tirei da praia, que o Sérgio aparece, eu tirei a foto da praia ou tirei a foto do Sérgio? Então tem algumas situações, algumas nuances que vão ser trabalhadas e a gente ainda não sabe como isso vai se comportar, uma vez que seja judicializada alguma ação nesse sentido, até porque é uma lei nova, né? Mas a foto por si só, ela já é uma questão de Lei Geral de Proteção de Dados. Se ela vincular dado pessoal ou dado sensível, sim. Se ela não vincular, não necessariamente o será. Porque eu estou assistindo algumas pessoas falando, não, você não pode mais tirar foto, você não pode mais postar nada que tenha pessoa do lado. Também não é assim, né? Exato. Senão acabou tudo. Exatamente. Senão acabou a mídia, você não pode acabou, mais tirar foto você não de uma pode paisagem mais... que você apareceu e você não Exato. autorizou a sua imagem. Exato. Não, aí... Agora, né? se isso for Imagina... valer, se isso for valer, eu queria que, quais seriam, né, as penalidades, por exemplo. Tudo bem, que é uma lei nova, né? Então, você está dizendo, Sim, né? sim. A nova lei, né, de dados. O que acarretaria, no caso, se for realmente comprovado aí, que no caso você está usando a minha imagem nessa foto. Esse exemplo que você deu, é só para a gente ter uma melhor noção disso. Por exemplo, se essa foto, por exemplo, esse exemplo que a gente deu, se nessa foto eu condiciono dados pessoais, como nome, local, tirei a foto da praia, mas essa praia é na casa, atrás é a casa eu estou te usando como exemplo na persona sim, aqui, sim. Tá, Sérgio? Pode usar. Me permite? Você, pela LGPD, sim, você me permite? Dependendo da lei, eu posso te processar, não sei, mas vamos lá. Dependendo do que eu falar, né? Então, digamos que eu esteja na sua casa de praia e eu tire a foto com você no fundo, na sua casa de praia, aquilo ali já pode ser um dado pessoal. Agora, a praia por si só, um ambiente público em que eu não vincule nome, estado, dificilmente a gente vai ter uma infração da LGPD. Agora, caso o tenha, as infrações são diversas. Você pode ter uma advertência, uma mera advertência, você pode ter uma multa, a multa é uma multa super simples na LGPD, que vai até 50 milhões de reais, então algo super tranquilo, qualquer um paga. Você tem uma multa super tranquila, né? Dependendo do que for, né, comprovado de quebra do protocolo do dado sensível, do dado pessoal, a multa até é de 50 milhões. E aí existem já alguns advogados comentando sobre, mas é por infração, então imagina que em uma única judicialização você tenha 4 infrações, então a multa seria de 200 milhões, então muito se discute também sobre a questão de proporcionalidade, né? 50 milhões, você vai multar uma empresa, por exemplo, uma empresa pode ser multada em 50 milhões pela quebra de um dado pessoal de uma pessoa física, uma vez que essa empresa fature 2 milhões por ano. Então, existe todo um princípio de proporcionalidade, mas isso vai ser discutido à frente, né, Sérgio? A gente vai ter que ver como o judiciário vai tratar isso. Mas você questionou quais seriam as penalidades. As penalidades são advertência, multa, bloqueio da informação, ou seja, dependendo da atividade, paralisação, porque se a tua empresa, por exemplo, trabalha num ambiente virtual, esse ambiente virtual comprovadamente teve uma quebra de sigilo, de dado pessoal ou sensível,
a justiça pode paralisar as ações. E se a tua empresa for virtual e você tiver o bloqueio das tuas ações virtuais, você parou a empresa, né? Então, é uma penalidade bem específica no caso de empresas que são aí 100% pela internet, né, e-commerces e coisas desse tipo. Uma quarta possibilidade de penalidade é a publicidade disso, que nós entendemos como bem relevante, porque dependendo da empresa, é um risco institucional, é um risco de imagem, né? Se a gente trouxer um pouquinho LGPD para um ambiente de compliance, para um ambiente de conformidade, a gente precisa correlacionar isso com uma matriz de risco. E numa matriz de risco, você tem diversos tipos de risco diante de probabilidade, severidade, e o risco de imagem, o risco institucional, fatalmente é uma das penalidades da LGPD, porque ela pode tornar público, né? Então vai sair lá no jornal ABC que a empresa XYZ, infelizmente, teve um vazamento de dados, dados sigilosos, dados pessoais, dados sensíveis, e aquilo, obviamente, pode ter uma represália, digamos, do próprio mercado, que não é nem uma punição, digamos, da justiça, e sim do próprio mercado. Poxa, peraí, se aconteceu isso nessa empresa, eu não compro mais lá. Se aconteceu isso nessa empresa, eu não vou mais lá. Coisas dessa natureza. Então, são 4 penalidades: advertência, multa, bloqueio temporário pela utilização e a questão de publicidade do fato. Agora, me diz uma coisa, no caso, pessoal, só para se eu estiver falando besteira, você me corrija, viu? Nada, fica à vontade. Certo, você que é o expert nisso aí, eu não sou. Sou só um jornalista fazendo perguntas, né? Então, às vezes, a gente faz as perguntas mais bobas, né? Para que a pessoa, né, o entrevistado, responda, né, e explique para a gente. Então, não é nem ignorância. A gente, às vezes, faz uma pergunta meio boba até para poder arrancar, né, da pessoa. E o que eu quero saber, no caso, é uma pergunta meio boba, no meu entender, não sei se no seu também. Mas, por exemplo, a gente sabe que tem muita empresa e que funcionários aí, né, acabam usando, vamos dizer assim, de má fé para prejudicar uma empresa porque ele está saindo ou está sendo demitido no caso. Como é que seria essa situação dentro de uma empresa? Será que uma pessoa querendo agir de má fé, ela pode acabar prejudicando uma empresa, né, nessa situação aí de fazer essa empresa tomar uma multa estrondosa como essa multa que você citou agora aí, esses valores? Será que isso pode acontecer também? Eu entendo que pode. Eu entendo que pode. Até porque, se nós novamente condicionarmos aí ao compliance, né, existe uma pesquisa de uma entidade muito bem relacionada na área de compliance de que de 4 a 8% das pessoas já entram na empresa com a característica de cometer alguma ilicitude. Então, veja que o que você falou, se você tem hoje 100 pessoas numa empresa, 8 pessoas já têm essa característica, segundo a pesquisa, de 4 a 8 pessoas. Então, é sim uma possibilidade. Como é que você pode se proteger disso? Primeiro, a empresa que sofra um tipo de uma ação dessa, que digamos, em tese seria uma ação de má fé, né? Mas sim, a empresa teria que comprovar, então, a boa-fé. Como ela comprova a boa-fé? Ela vai ter que comprovar a boa-fé com políticas de compliance vinculadas à Lei Geral de Proteção de Dados, com o sistema de monitoramento, com sistemas de treinamento e capacitação, com informação e comunicação sobre a tratativa de dados pessoais, tratativa de dados sensíveis, com termos próprios a cada tipo de atividade, cujos funcionários provavelmente deverão assinar, de que estão cientes das regras, de que estão cientes de que a quebra de sigilo pode ocasionar sanções, de que estão cientes de que os dados são sensíveis ou que são dados pessoais. Então, se ocorre um princípio de má-fé por alguém, obviamente a outra parte vai ter que comprovar a boa-fé. Então, uma vez que se comprove a boa-fé,
eu entendo, Sérgio, que as coisas fiquem pelo menos balanceadas, né? O que é muito complexo a gente falar hoje de dados é porque não há nada que tenha nos preparado para isso. Hoje nós temos um mero li e concordo, né? Quando a gente fala de ambiente virtual, eu li e concordo, que na prática sabemos, ninguém leu, mas todos concordam, né? As pessoas pegam a barra de rolagem, rolam até o fim, seja lá qual for o termo, e concorda. Para a LGPD, isso não é o suficiente. Então é interessante isso. Isso não é o suficiente. Se eu falar, e se a empresa se defender, né? Mas ele leu e concordou, não. Para a LGPD, a sua concordância tem que ser a cada momento que a informação for veiculada. Veja que isso é uma coisa interessante da gente citar, né? Então, digamos que você... a minha filha, por exemplo, ela faz balé, né? E toda a apresentação de balé dela, a gente tem que assinar, na verdade, toda não. No início, quando ela entra no balé, a gente assina aquele termo de autorização de imagem, né? Que é comum. Veja que com a LGPD, esse termo, por exemplo, de autorização de imagem, que contém dado pessoal, que é o nome dela, por exemplo, que é onde ela estuda o balé, por exemplo, que é dado pessoal, vai ter que ser por apresentação. Então, cada apresentação, eu, pai e a minha esposa vai ter que aprovar. Não é simplesmente eu aprovei no início, quando ela entrou no balé, e já está valendo para tudo. A LGPD muda esse contexto. Cada item, você precisa saber onde vai ser veiculada a imagem, onde o dado pessoal pode acontecer, o que vai ser feito com ele, para quem vai ser veiculado o dado. Então isso muda e muda significativamente, Sérgio. É uma mudança cultural absurda e ouso dizer aqui que uma mudança burocrática também muito acentuada. Não vai ser tão simples nós termos, né, aí vou repetir, instrumentos que sejam utilizados de forma macro. Não, use isso aqui que serve para tudo. Não é isso que a LGPD diz. Não, é para quê, por quê, onde, quando, e aí você autoriza. Onde, quando, por quê, para quê, você autoriza. Porque, Sérvulo, a facilidade, né, que hoje em dia as pessoas têm acesso aos seus dados é um troço impressionante, né? Basta Sim. você falar teu nome, ó, Sérvulo. Com certeza. Não, hoje, se você escrever, por exemplo, acabou. Se você botar na internet lá hoje, entre aspas, né, que é para facilitar a busca, Sérvulo Mendonça, já vai sair um monte de coisa. Só que saem coisas que são dados pessoais. Não vai sair só artigo, não vai sair só a empresa, vai sair lá empresa, endereço, vai sair, dependendo da pesquisa que você faça, sai telefone, sai cônjuge, tem alguns sistemas, inclusive, Sérgio, que trabalham na due diligence de empresas, né? O que é due diligence? É o processo de verificação, de certificação de passivos, quer seja passivos reais ou passivos contingentes. Então, se faz um processo de due diligence, por exemplo, em empresas que participam de licitação, por exemplo, que contratam, por exemplo, que usam esse processo de due diligence para cargos específicos de liderança, diretores, gerentes, executivos. E tem softwares que, se eu coloco o CPF, é assustadora a quantidade de dados que vem. Eu estou te dizendo porque eu trabalho com alguns. É assustador. Então, assim, vem nome de irmão, vem nome de pai, vem nome de mãe, vem endereço de cônjuge, vem todos os processos. Agora, aquilo. Se a informação é pública, não há quebra de LGPD, ok? Então, um processo trabalhista, um processo civil, né? Um processo que não esteja em segredo de justiça, isso. Se a informação é pública, não há problema. Mas, por exemplo, nome de irmã, nome do cônjuge, nome do filho, isso é público? Isso não é público. Isso é dado pessoal. Se é dado pessoal, vai ter que parar de ser vinculado. Então, os próprios processos de due diligence vão sofrer adequações por essas empresas de software, né? Porque elas buscam esse dado. O próprio Serasa, por exemplo, que é um organismo de proteção ao crédito, olha como é que isso é complexo.
Não é dado sensível dizer que uma pessoa está devendo? Opa, claro que é dado sensível. Mas o Serasa diz. E aí? E aí, como é que vai ficar isso? Como é que é a proteção do mercado? Ah, mas se eu não tiver a informação de que ele deve, como é que eu vou saber como vender? Ah, mas se eu tiver a informação, eu estou tendo acesso a dado sensível. Então, existe uma linha tênue entre o que eu posso fazer com a LGPD e o que efetivamente eu farei com a LGPD. Porque tem muitas situações de mercado que exigem dados pessoais, por uma questão de confiabilidade do processo, por uma questão de manutenção do mercado. Então, como isso vai acontecer, Sérgio, é aquelas cenas dos próximos capítulos. A gente vai ter que literalmente aguardar e ver como o judiciário vai se comportar, caso a caso que seja aí colocado a LGPD em pauta, né? Porque não existe jurisprudência para a LGPD hoje, ela nasceu. Como vai se comportar o judiciário? Como é que as pessoas vão fazer uso da lei? Como serão os processos? Como serão as defesas? É um mundo, digamos assim, que não conhecemos, né? A LGPD está aí, ela é uma realidade, ela já está valendo, as multas e as sanções, como eu citei para ti no início, estão postergadas pela Lei 14.010 a agosto de 2021, mas a judicialização pode ser feita, né? Segundo o Senado, após a sanção, aí após a sanção presidencial, enfim. Existe, tudo bem, mas aí que temos uma lacuna entre início da vigência de 15 a 20 dias, isso não vai influenciar em nada no início. Ou começou hoje, de fato, ou começa daqui a 15 dias, quando a sanção presidencial aconteça. Se tem 20 dias de lacuna, que seja, mas ainda assim há controvérsias jurídicas com relação a esse ponto. De qualquer forma, é uma realidade, ponto, né? E a gente tem que se preparar para isso. Uhum. Agora, você falando do compliance, né? Vai ter aí como missão, né, seria isso, fazer valer a lei, né, dentro, né, das empresas. Qual seria aí o papel, no caso aí, né, do compliance nesse sentido que eu estou falando, né, de fazer valer a lei dentro das empresas? É um dos pilares de compliance, né? O programa de compliance possui vários pilares. Um dos pilares é a conformidade. E a conformidade não só interna, como externa. Então, a conformidade da lei é um dos pilares de compliance. Se a lei existe, ela tem que ser cumprida. Então, no aspecto de compliance do pilar de conformidade, a LGPD, com certeza, entra diretamente vinculada a esse pilar. E como também entra num pilar correlato, como nós citamos, de treinamento, porque vai ter que ser feito treinamento e comprovadamente treinamentos para que a empresa inteira passe a entender as questões de dados sensíveis e dados pessoais, né? E não só treinamento, como outro pilar de monitoramento, porque não basta treinar, nós também temos que monitorar, porque sem monitoramento sabemos que as coisas não fluem, né? Então são 3 pilares aí de compliance que vão estar diretamente ligados à LGPD, na minha humilde opinião, Sérgio, que o pilar de conformidade, o pilar de treinamento e o pilar de comunicação também, né? Então deixa de ser. O problema, você falou da questão do monitoramento, né? Como é que isso vai ser como será feito, né? Se monitorar isso, toda essa situação, como é que as empresas vão... Você imagina, como a gente citou, o virtual ele é mais fácil, porque você tem políticas de segurança que podem proibir o uso, mas ninguém proíbe da tela estar na minha frente e eu tirar uma foto da tela, proíbe? Como é que eu vou proibir que alguém não tire foto da tela? E como é que eu vou me precaver que alguém não tirou uma foto de uma tela? Olha aí. Então é muito tênue, né? O que a gente conversou é muito tênue, é muito mais um choque de cultura. Isso significa que você vai ter que conversar muito, dialogar muito. Por exemplo, como é que eu vou proibir que alguém saia com um relatório que possui dados pessoais? Eu vou ter que revistar a pessoa na hora dela sair do trabalho, né? Abre a bolsa para ver se tem um relatório. Viu? Como é que isso não vai poder ser feito, né? Porque a revista existe outra proibição. Se eu fizer isso, eu estou descumprindo uma outra lei. Então, assim, é muito delicado, é muito tênue e, de fato, Sérgio, é um desafio gigante
não só para os juristas, né, como para toda a sociedade, porque isso não envolve apenas, e a gente tem que colocar ênfase nisso, isso não envolve apenas dados tecnológicos e virtuais, isso envolve todo e qualquer dado que seja pessoal ou sensível, estando ele num ambiente virtualizado ou estando ele num ambiente tangível, ou seja, papel, documento, foto, endereço, vínculo, parentesco, é bem complexa essa situação toda. Mas a gente espera que tenhamos aí uma boa vontade das empresas para que elas tenham esse olhar novo. Eu acredito, Sérgio, que a linha de programas de compliance até tenda a crescer, né? O compliance talvez ganhe um pouco mais de força nesse sentido, porque isso obviamente se vincula muito com o compliance, com os pilares, né? E é o que a gente espera, que tudo seja da melhor forma, mas talvez não seja o que aconteça, né? Esperar para ver. E até estamos falando de juiz, tudo, né, o Cérvulo? Até para se julgar, né, uma situação dessa, no caso. Vamos dar um exemplo. Queria até que você falasse rapidinho disso. Vou dar um exemplo. Ocorreu o processo, a empresa, né, sei lá, está sendo processada. Eu acho que até para quem vai julgar, no caso que você citou, o juiz, ele tem que entender um pouco dessa área, né, principalmente da parte virtual também, né? Eu acho que isso também é meio complicado, né, para quem vai julgar também. A pessoa precisa estar... bastante complicado. Eu acredito, né, que seja razoável em qualquer processo de LGPD você pedir perícia, por exemplo. Então, assim, dificilmente haverá um processo de LGPD sem perícia. Eu fico imaginando assim, não consigo imaginar um processo de LGPD sem perícia. O que vai fazer com que o processo por si só já seja demorado. Porque você envolve perícia, aí você envolve assistente de perícia, então, né, tem todo, ou seja, não é um processo barato também, né, como isso é interessante a gente citar, não vai ser uma situação simples, qualquer um vai lá e processa, não vai ser tão simples assim como as pessoas pensam, né? Então, serão processos bem complexos, eu creio nisso, né? E que provavelmente, na maior parte dos casos, ou 100% dos casos, invariavelmente vai ter que envolver perícia técnica, dependendo do tipo de quebra de sigilo, né? E dependendo do tipo de atividade. Aí vai variar o tipo do perito, né? Se é perito em informação tecnológica, se é perito documental, enfim, aí vai variar. Cérvulo, a gente está chegando ao final do programa, só mais uma coisa rapidinho. As empresas, elas devem aí investir em ações de conscientização, né, para o uso responsável de dados na internet, né, para os colaboradores? Com certeza, com certeza. Não só em ações de conscientização, como ações de manutenção e preservação, né? Porque os dados pessoais, eles estão em quase tudo que você faz, né? Qualquer compra que você faça tem nome, CPF e endereço, né? Qualquer prestação de serviço, a pessoa, se o serviço for feito no local, a pessoa sabe onde você mora, né? A publicidade, por exemplo, como é que vai funcionar isso, né? Eu compro na internet e as pessoas sabem o que eu compro, sabem o perfil da minha compra, isso não é dado pessoal? Envolve quase que tudo que a gente está conversando hoje, né? Olha, então a conscientização... Eu tenho medo, eu raramente faço isso. Eu sou da época antiga mesmo, não adianta. E para me convencer, eu sou tipo... você é mais novo do que eu, bem mais novo. E eu vou te falar uma coisa, tinha um comercial de um sabão que falava assim, eu não me lembro a marca do sabão, me lembro, não sei o que era. No final do comercial falava assim, eu preciso ver para crer. Eu sou assim, cara. Nego ligou para mim, já começou com pedido de dados, eu já desligo o telefone, mas nem dou conversa, cara. Né? De pedir, muito comum isso. O seu CPF,
os seus dados... Isso já vai ser proibido. Isso nem pode mais. Em tese, essa ligação nem vai poder acontecer. O senhor Sérvulo aqui do Banco ABC, para que eu lhe passe uma informação, se eu confirmo os 3 primeiros dígitos do seu CPF? Eu falei, não confirmo. Inclusive, isso fere a LGPD. Então, é muito tênue. E nós vamos ter que, literalmente, assistir, e eu sou da sua... digamos que tenhamos aí alguma diferença de idade, mas eu sou adepto da sua convicção de que é ver para crer, né? Até porque o nosso ambiente virtual hoje é muito poluído, né? Não se sabe mais nada do que é verdadeiro ou falso. Nós já estamos num ambiente de poluição de informação absurda, né? Mas não é fácil. É ver para crer. Você citou agora, então eu vou falar. Aqui desse lado, 6-0. Aí não tem... Você não tem 6-0. Você não tem 43. Aí, tá vendo? É um garoto ainda para mim, é um garoto. Obrigado. Eu te agradeço mesmo, a gente chegou ao final do programa. Obrigado mesmo pelas tuas explicações aí, porque realmente é complicado, né? É delicada essa lei, LGPD, essa Lei Geral de Proteção de Dados. Precisa ver como é que será o andamento dessa nova lei. Provavelmente ela vai ter que se adaptar e ter ainda mudanças nela, né? Com certeza, eu acredito nisso, porque realmente é bem delicada. Queria te agradecer a tua participação e a gente, se puder, marcar um outro programa aí, porque a gente tem muita coisa mesmo para conversar sobre essa LGPD, ok? Obrigado aí pela tua participação, pelo tempo que você nos disponibilizou para fazer essa entrevista. Obrigado, Sérvulo. Eu que agradeço e estou à disposição aí para quando vocês precisarem. Um abraço. Ok. Um abraço, querido. Tchau. Esse foi mais um programa LESP Connect. Eu conversei aí, você viu, com o Sérvulo Mendonça, que é CEO do Grupo Épicos e presidente do Fórum 3C, né, sobre a nova Lei de Proteção de Dados, Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Eu espero vocês, portanto, no próximo programa. Até lá.